Transporte, saúde, energia, educação, corrupção. Em um país do tamanho do Brasil, é natural que exista um mundo de problemas precisando de solução. E a grande pergunta é, na hora de resolver esses problemas, por onde a gente começa? No Eu Fiscalizo de hoje, você vai ver como o Tribunal de Contas da União desenvolveu e planejou uma metodologia para encarar esses problemas. Filas nos hospitais, problemas na educação e na segurança pública, na distribuição de remédios, serviços ineficientes, estradas esburacadas. A lista parece interminável. O TCU encontrou 736 questões prioritárias. Para falar sobre como o TCU está mapeando esses problemas e propondo soluções para resolvê-los, conversamos com Saulo Benigno Puccini, coordenador-geral da área de controle externo e infraestrutura, e Cláudio Castelo Branco, secretário-geral de Controle Externo. Obrigada pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao Eu Fiscalizo. E eu começo o programa perguntando ao senhor secretário, diante de todos esses problemas que o país enfrenta, como é que o TCU escolhe por onde começar o trabalho? Nos últimos anos, no último período, nós criamos uma nova estratégia, onde criamos uma situação-problema, identificamos uma situação-problema nacional. A partir daí, um objeto de controle, ou seja, uma entidade a ser fiscalizada, e uma linha de ação, como que nós devemos tratar aquela situação-problema. Logicamente, isso tudo passa por uma questão de significância do assunto. Materialidade, risco, que é a probabilidade de impacto, a relevância e a oportunidade de tratar. Uma situação que demonstra onde há uma gravidade, uma urgência, uma tendência de determinado problema piorar. Isso tudo, nós nos fechamos, nós nos planejamos, nós selecionamos isso. A partir daí, temos nossos objetivos, indicadores e as metas a alcançar dentro dessas situações problemas. Agora, eu acredito assim que deve existir um planejamento muito grande para a gente não perder tempo, para o TCU não perder tempo, né, Saulo? Como é que funciona esse planejamento aqui dentro, na escolha desses projetos, da onde ir, até onde ir? Dentro daquilo que a gente pode fazer, esse método de seleção de objetos de controle que a gente tem utilizado, tenta trazer um pouco dos problemas da nação para dentro do TCU. Desde outubro do ano passado, o tribunal começou a indagar a sociedade, os nossos órgãos internos e os órgãos externos, perguntando quais são os grandes problemas da população. E chegamos nesse momento de ter 700 situações problema. E nesse período final, até março, de janeiro a março, nós estamos nos reunindo justamente para indicar quais serão aquelas situações de problema que nós atacaremos com prioridade no ano. E cada vez mais queremos ampliar essa obtenção de informação com a sociedade. Que a sociedade opine, o cidadão opine, onde que o tribunal deve focar melhor para prover melhores serviços à sociedade. E o que é interessante é que essa é uma preocupação constante, trazer o cidadão para dentro do TCU, trazer os outros órgãos de controle, fazer com que o tribunal se veja integrado com o restante da sociedade, essa é uma grande preocupação da gestão que começou agora em janeiro. Então vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas da União para saber quais são as diretrizes para os próximos 2 anos. O ministro Raimundo Carreiro assumiu a presidência do Tribunal de Contas da União em dezembro de 2016, depois de uma longa trajetória que começou em 1968 no Senado Federal. No discurso de posse, ele disse que pretende racionalizar os métodos de trabalho aqui no tribunal. Vamos descobrir um pouco mais sobre como isso vai acontecer. Nesses próximos 2 anos eu tenho 3 pilares que eu elegi para desenvolver. O primeiro é a eficiência, nele incluída a capacitação. Um segundo momento está incluído a eficiência dos serviços públicos. E um terceiro é o combate à fraude e à corrupção. Se nós tivéssemos instituições mais fortes, mais resistentes a esse tipo de doença, desse câncer que é a corrupção, nós teríamos mais sucesso no combate à fraude e à corrupção. Em 2014, o tribunal fez uma auditoria e fez vários alertas, chamou a atenção do Ministério da Agricultura
sobre fragilidades que estavam acontecendo naquele ministério, principalmente nas delegacias regionais do Ministério da Agricultura nos estados, que estavam há longo tempo vagas, e quando elas foram preenchidas, foram com pessoas que veio a deflagrar nesse lamentável processo que resultou na Operação Carne Fraca, com a prisão de várias pessoas e com a degradação da imagem do país no exterior. Aqui no TCU, há uma secretaria dedicada ao combate à corrupção. Vamos conhecer o responsável por essa área. A gente trabalha com a cultura, com a filosofia de que, trabalhando em parceria, com mais informação, a gente tanto mitigue riscos de auditoria, quanto potencialize, dê mais peso aos trabalhos, de forma a aumentar a pressão pela transformação efetiva das organizações. E como começou a Operação Research? Por meio de bancos de dados da administração pública, unidos a informações específicas de dentro dos processos, a equipe do Paraná cruzou as informações e conseguiu achar indícios fortíssimos de fraude. Bolsas de estudos repassadas continuamente e recorrentemente para pessoas que não tinham a mínima condição de fazer valer o objetivo daquela bolsa. Quando isso aconteceu, a equipe do Paraná detinha já um excelente relacionamento, confiança com os parceiros de controle no Paraná e, previamente autorizada pela relatora do caso, essas trocas de informações e o trabalho conjunto aconteceu até culminar na Operação Research no Paraná, recentemente deflagrada. Na primeira fase da operação, foram cumpridos mais de 29 mandados de prisão temporária em 3 estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. E o trabalho ainda não terminou. Para resolver um problema dessa gravidade, o TCU decidiu começar um trabalho conjunto com outras instituições, como a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Vamos descobrir como uma dessas parcerias é realizada. Estamos aqui em uma unidade da Polícia Federal em Brasília. O desenvolvimento do trabalho da Operação Research começou, na verdade, com o pessoal do TCU nos procurando. Eles identificaram algumas irregularidades em convênios de pesquisas dentro da Universidade Federal. E, com base nesses relatórios de auditoria, eles procuraram a Polícia Federal para ajudar na questão criminal, principalmente. Hoje em dia, nenhum órgão tem, vamos dizer, perna sozinho para cuidar dessa questão de combate à corrupção. Então, tem que haver uma soma de esforços e juntando a expertise de vários órgãos, né? Vocês poderiam falar mais sobre essa parceria com outros órgãos da rede de controle? Como foi a Polícia Federal agora? No momento que a gente vê um risco de uma fraude ou de uma corrupção, nós conseguimos avançar muito se tivermos parcerias. Isso tem sido demonstrado em várias ações nossas, quando a gente consegue agregar a outros órgãos da rede de controle e fazermos ações mais pontuais, mais profundas, trazendo realmente provas mais robustas, tanto para a área criminal, quanto para as penas administrativas que o tribunal tem. Só para eu entender, Saulo, essa parceria, quem procura quem? Se o Tribunal de Contas da União é aquele que descobriu o ilícito primeiro, a gente vai atrás dos outros órgãos de controle para complementar a nossa atuação. O que a gente quer ao final é que o problema seja resolvido. Não faz muita diferença para o cidadão se esse problema está sendo resolvido pelo TCU, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela CGU ou por qualquer outro órgão de controle. O importante para o cidadão é que esse dinheiro público seja bem gasto e que os problemas do país efetivamente tenham uma solução. Secretário, o problema da corrupção é uma questão só do nosso país ou ele é de outros países também? A corrupção é um problema mundial. Hoje, a ONU tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que um deles é justamente diminuir fortemente a corrupção. A corrupção diminui toda a capacidade do Estado de ser eficiente e de alcançar resultados. O foco do auditor é justamente na oportunidade. Existe uma teoria que se chama o triângulo da fraude, onde você pensa na racionalização, na oportunidade e na pressão. Então, um fraudador ou um corrupto, ele racionaliza que ele pode fazer aquela fraude, né? Eu preciso fazer aquela fraude porque alguém faz, porque é comum. Há uma certa pressão, uma pressão própria, pode ser uma pressão social, alguém está rico, eu não estou. E a oportunidade. A oportunidade é gerada pela falta dos controles que os órgãos têm.
E o auditor foca na criação desses controles, os controles internos que o gestor tem que implementar para mitigar o risco da ocorrência da fraude. No próximo bloco, você vai ver como o TCU atua de forma preventiva, sugerindo medidas para evitar problemas na gestão pública. E ainda propõe ajustes para que os serviços públicos sejam mais eficientes. No último bloco, você viu como o Tribunal de Contas da União tem criado estratégias para combater um problema muito sério no Brasil e no mundo: a corrupção. Melhor do que remediar o problema é impedir que ele aconteça. E de que forma o TCU atua nessa prevenção? Há uma teoria que se chama pay and chase, que é muito ruim, você pagar e ter que correr atrás, né, do desvio. Então, no momento em que o TCU prepara documentos em que orienta o gestor a evitar o desperdício, isso cria toda uma oportunidade de não ter desvios, não ter má distribuição de recursos. E um exemplo interessante onde o TCU costuma atuar nessa área, fazendo essa prevenção, é nas políticas de infraestrutura. Hoje em dia o país está passando por um grande momento de privatizar várias coisas, sejam aeroportos, sejam rodovias, sejam ferrovias, e tudo isso acaba sendo pago pelo cidadão. A atuação do tribunal nesses casos, então, por exemplo, numa rodovia que amanhã você vai trafegar e ela vai estar tendo um pedágio sendo pago, o tribunal vai atuar antes do leilão ser feito para verificar se aqueles valores que estão sendo cobrados a título de tarifa estão aderentes ao que se espera de um estado de conservação da rodovia. Com isso, a gente quer evitar que se faça uma privatização, que se faça uma desestatização que seja torta. Uma desestatização onde as pessoas vão ficar 30 anos pagando muito por uma rodovia mal conservada. O tribunal tem uma linha de atuação nessa parte de orientação e prevenção, que é a criação de documentos para o gestor. Por exemplo, o referencial de boa governança, tanto para políticas públicas como para organizações, onde passa pela liderança, pela estratégia e pelo controle. Isso focado no gestor. Ou seja, são documentos que o tribunal faz, baseado em boas práticas internacionais, são colimadas por um único documento e nós fornecemos isso para o gestor aplicar. Isso passa a ser um critério de auditoria. Isso cria uma grande aderência entre o que o TCU faz e o que o gestor tem que fazer. Ou seja, eu vou auditar de acordo com aqueles critérios. Confira agora como o TCU identificou riscos que podem impedir a Ancine, Agência Nacional do Cinema, de cumprir sua missão, que é desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira. Eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. A indústria audiovisual brasileira teve um forte crescimento nos últimos anos, com impacto para a economia do país. Em 2014, ela gerou uma renda de 24,5 bilhões de reais. Um dos principais programas da Ancine para promover esse crescimento é o Brasil de Todas as Telas. A Ancine ela faz um esforço grande em equilibrar o mercado audiovisual. Nós lidamos com um cenário onde nós temos empresas muito pequenas e empresas muito grandes, gigantes. Gigantes do audiovisual no mundo atuam aqui no Brasil e estão sob regulação da Ancine. Então, uma parte do nosso esforço é exatamente introduzir um elemento de equilíbrio nesse mercado e um estímulo à competição onde a gente fortaleça a possibilidade dos pequenos e dos médios atuarem nesse mercado e conviverem e cooperarem com os grandes. O TCU avaliou o funcionamento da Ancine visando subsidiar futuras ações de controle na agência. Foram detectadas algumas deficiências que, embora não sejam tão graves, podem comprometer a capacidade de alcançar os resultados pretendidos pela Ancine nas suas políticas. Não se trata de procurar encontrar irregularidades, mas sim fazer uma análise da entidade e detectar pontos em que o TCU pode contribuir para a melhoria do desempenho da entidade. Foram identificados 20 riscos, só 2 foram classificados como de alto risco, que são a demora para atender demandas e projetos externos e o tempo excessivo para resolver questões internas. E qual a importância desse tipo de auditoria para melhorar o serviço público? De posse desses resultados, as nossas unidades técnicas agora têm elementos para identificar onde vai atuar.
agora o TCU mandou cópia do relatório integral para a Ancine, para que ela própria, né, internamente, tendo esse diagnóstico, já pode ela mesma atuar para resolver seus problemas, né? Cada movimento que a gente faz de conquista é seguido também de um processo de diálogo que nos permite aprender com o olhar externo, com as críticas que eventualmente recebemos, com as sugestões de aperfeiçoamento que recebemos. Isso tem feito com que os nossos processos possam ser, ano após ano, melhorados e possamos entregar resultados melhores à sociedade brasileira. Esse caso da Ancine, que o TCU constatou risco na obtenção de resultados da instituição, é um trabalho que o TCU pretende continuar agora para os próximos anos? É fundamental que o auditor e o órgão público tenham, em princípio, qual é o objetivo a alcançar e quais os riscos dele não alcançar aquele objetivo. A partir daí, ele implementa os controles e nós avaliamos se esses controles que ele implementou, o gestor, são suficientes para mitigar aqueles riscos. Ao sendo mitigados, os objetivos serão alcançados. Então, essa teoria é a básica do auditor e também a básica do gestor. E essa diretriz resultado, como é que funciona? O que se quer quando a gente pensa em eficiência é melhorar o gasto. Ou que o gasto seja menor ou que o resultado seja maior. Mas o que a gente quer com o resultado da política pública é que um problema seja resolvido. Não adianta a gente gastar barato comprando remédios que não precisam para a população. Então a gente precisa ter em mente o resultado da política. O que se quer com uma política de saúde e distribuição de remédios? É importante a gente ter em mente também que uma das atuações que o tribunal tem e deve pautar a sua gestão também é de melhorar a eficiência da própria administração pública. Porque por vezes a gente tem estruturas tão burocráticas que elas completamente inviabilizam que um gasto público seja feito. Em contrapartida, a gente também não pode ter estruturas que sejam completamente desburocratizadas, estruturas que sejam completamente liberadas, porque isso aumenta a probabilidade de se ter um desvio. O que a ideia é que a gente busque sempre um equilíbrio disso, entre os controles associados às estruturas de gasto. Esse equilíbrio é pensado desde o Decreto-Lei 200, 1967, onde que se pede que se avalie o custo-benefício dos controles, ou seja, não deve-se ter controles demasiados que se evite até a consecução do objetivo da entidade. E desde essa época se promove também a identificação da eficiência. Você vê há quanto tempo nós estamos tratando desse assunto e ainda, infelizmente, ainda não conseguimos chegar no resultado ideal, né? Depois do intervalo, você vai ver como o Tribunal de Contas da União está empenhado em ampliar os canais de comunicação com a sociedade e como prevê a participação do público na escolha de futuras fiscalizações. Corrupção e fraude, eficiência, resultados. As 3 diretrizes do TCU para o próximo biênio serão apoiadas em uma outra, não menos importante, a transparência. A transparência é um assunto que está sendo discutido em nível nacional e internacional. Em 2015, por exemplo, o TCU participou da assembleia que reuniu tribunais de contas de países latino-americanos, em que os principais eixos de discussão foram a participação cidadã e as tecnologias de informação e comunicação. Qual é a importância da transparência nessas ações governamentais? Transparência é fundamental se a gente quer conseguir que a administração pública tenha níveis aceitáveis de corrupção e eficiência. Nada vai substituir o papel de um cidadão que vai entrar na sua internet, vai olhar os gastos públicos, para onde está o dinheiro dos impostos que ele está pagando, para onde está o dinheiro das contribuições que ele está recolhendo no dia a dia. Sem essa participação do cidadão o tempo todo, olhando o gasto que o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente da República está fazendo, a gente nunca vai conseguir atingir uma capilaridade suficiente para fiscalizar tudo. Isso não pode ser só um papel dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público. Isso é papel nosso como cidadão. E, para que isso possa acontecer, é fundamental que essa informação esteja disponível e que essa informação seja acessível. O tribunal pensa de uma forma tão importante a transparência que um dos objetivos estratégicos, são 3 objetivos estratégicos que nós temos, um é coibir os desvios, fomentar a boa governança e a gestão, e o outro é justamente fomentar a transparência. Então, de 3 objetivos, um é a transparência pública.
nós temos todo o cuidado e interesse que ela seja a maior possível, com a maior qualidade possível. E essa transparência está ligada diretamente ao combate à corrupção. Ao combate à corrupção, à eficiência e ao resultado. O cidadão tendo acesso à informação, ele passa a ser um fiscal. E essa fiscalização impede a corrupção e faz com que alcance os resultados devidos. De que forma o TCU vai atuar na questão da transparência agora para o próximo biênio 2017, 2018? Tem alguma novidade? Fomentar cada vez mais a participação social, abrir mais a instituição, né? E ao mesmo tempo que abre, chama o cidadão a participar, a fomentar, a criticar e obter essa informação. Nós recentemente disponibilizamos o nosso planejamento para que todo o público pudesse contribuir para situações, problemas que o tribunal vai atuar nesse biênio, assim como nós vamos introduzir como um teste padrão, um modelo padrão de fiscalização que as auditorias avaliem como está sendo feita a transparência nos órgãos públicos fiscalizados. Isso é algo que a gente, em toda fiscalização, vai tentar perseguir para que os órgãos públicos melhorem a sua transparência. Agora você vai conhecer as ferramentas que o Tribunal de Contas da União já oferece ou está desenvolvendo para ampliar a transparência e a interação com você. Em 2016, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro fez uma pesquisa para avaliar o nível de transparência dos portais de diversos órgãos públicos no Brasil e montou um ranking com os resultados. Entre todos os tribunais de contas do país, o TCU ficou em segundo lugar, atrás apenas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Essa avaliação ela foi feita basicamente procurando verificar a transparência dos portais, dois grandes grupos de informação. Então, informações administrativas, em que eram avaliadas, por exemplo, se os portais apresentavam informações de despesas e receitas, licitações e contratos, diárias e passagens. Então, informações que são importantes para o exercício do controle social e são de interesse da sociedade como um todo. E um outro grupo era de informações finalísticas, que estavam relacionadas à atuação, à atividade fim das organizações. Durante o ano de 2016, o Tribunal reformulou o seu portal, né? E hoje as informações são apresentadas de forma muito mais fácil e o cidadão, por meio do portal do Tribunal, ele tem acesso tanto às informações sobre o nosso trabalho, né? Sobre as nossas fiscalizações, então o cidadão pode consultar a base de dados, a base de jurisprudência e também pode encontrar áreas temáticas em que ele pode pesquisar os trabalhos de auditoria na área de saúde, educação, infraestrutura e muitos outros, né? A parte de transparência do portal também foi aprimorada. Nós atendemos hoje todos os requisitos da Lei de Acesso à Informação, né? Nós temos informações sobre a gestão financeira e orçamentária, gestão de pessoas, licitações e contratos. E nessa área o cidadão também pode entrar com pedidos, né, baseados na Lei de Acesso à Informação. E também nós temos um espaço para realização de denúncias e manifestações ao tribunal, né? Também assim atendendo os requisitos que a Lei de Acesso à Informação impõe. Um outro mecanismo de comunicação com o cidadão é o aplicativo Eu Fiscalizo. Esse aplicativo foi lançado há coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e o principal objetivo é fazer com que na tela do celular o cidadão consiga verificar de maneira resumida as mesmas informações que constam do portal. Então, por meio do celular, ele pode acessar alguns vídeos, algumas reportagens do tribunal, ter acesso a algumas decisões e também fazer suas denúncias, suas reclamações por meio do aplicativo. E também temos as redes sociais do Tribunal de Contas da União, no Facebook e no Twitter, que informam o cidadão e recebe de algum modo insumos para que a atuação do tribunal possa ser mais efetiva na visão do próprio cidadão. Quais são as perspectivas para a participação popular no TCU para os próximos anos? Bom, Daiane, essa é uma inovação, né? O tribunal se abrir realmente para que o cidadão venha e identifique o que o tribunal deve auditar. Como nós já comentamos, né, o tribunal tem um leque de oportunidades imenso e nós temos uma capacidade de seleção, mas a capacidade de seleção do que deve ser auditado, ela vai melhorar muito com o cidadão dizendo, não, eu prefiro saúde, eu quero segurança pública, eu quero obras, eu quero uma infraestrutura específica. Então, nesse momento, a gente vai colhendo essa informação,
a gente consegue atender muito mais a sociedade e gerar melhores resultados. Mas é interessante a gente pensar também que, além de trazer o cidadão para participar do nosso planejamento, eu acho que o tribunal tem que continuar a estar de portas abertas para receber as denúncias, para receber as contribuições, seja pelo canal de ouvidoria, seja pelo canal de denúncias. Nada nunca vai substituir o papel do denunciante, o papel daquele que está vivendo a situação concreta e que traz ao conhecimento do órgão de controle um desvio. A partir disso, a gente consegue desenhar melhor uma ação de controle. Obrigada, Saulo. Obrigada, Cláudio. E esse episódio fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho do TCU pelo portal na internet, pelo blog #EuFiscalizo, pelas redes sociais ou pelo nosso programa. Até a próxima!